Você sabe como funciona um processo de revisão de juros? E nesse vídeo eu vou te explicar como funciona na prática. Eu me chamo João Saraiva, eu sou advogado e por aqui sempre um conteúdo relevante e agradável para você. Eu sou advogado, eu atendo todo o Brasil, meus contatos estão aqui embaixo, assim como minhas redes sociais. Eu já te convido a seguir, porque sabe, tem um conteúdo muito bacana. A revisão de um contrato, a grosso modo, ela exige um contrato e exige também uma abusividade. Por isso que eu sou um pouco desconfiado de empresas que vendem essa possibilidade da revisão de um contrato sem apontar exatamente onde está a abusividade. Por isso que se você tem um contrato bancário de financiamento de imóvel, de veículo, de implemento agrícola, de crédito pessoal, empréstimo consignado ou algum outro produto bancário e você precisa revisar esse contrato, é importante que você seja acompanhado por um bom profissional. E o primeiro ponto que você tem que verificar é se o profissional tem a capacidade técnica para fazer isso e também se ele é regularmente inscrito na OAB, por exemplo, ou no Conselho de Contabilidade para saber se é um contador apto ou se ele sabe de fato fazer esse cálculo. O processo de revisão de juros ele exige uma abusividade, como eu falei no começo do vídeo. Como é que funciona na prática? Você pega o contrato e analisa se existe ou não alguma abusividade. Se existe alguma abusividade e existe também um julgado ou uma jurisprudência favorável ao seu ponto, é possível sim levar esse processo, esse contrato, melhor dizendo, para a justiça, pedindo a revisão desse contrato. E como é que funciona na prática? Na própria petição inicial, que é o processo, que é o início do documento que vai gerar o processo, você já indica, juiz, o meu contrato, por exemplo, tá pessoal, coisa hipotética, o meu contrato tem uma parcela de R$1.000 e eu fiz uma análise desse contrato, fiz uma perícia desse contrato, identifiquei que a parcela correta é no valor de R$700 por mês. Na própria petição inicial, você já tem que informar isso para o juiz e pedir para que seja feito o pagamento desse valor mês a mês, enquanto for tramitar o processo. Isso é interessante porque é uma condição de prosseguibilidade do seu processo. Muita gente, até antigamente, tinha um certo mito que você poderia entrar somente com o processo judicial, discutir a dívida e pagar essa dívida só no final do processo. Isso não existe mais, isso é um mito e isso até é uma mentira, porque você, enquanto consumidor, precisa cumprir o que está na lei. Se você assinou um contrato, existem as obrigações sinalagmáticas. Ao passo que o banco emprestou o dinheiro para você ou comprou um bem que você pretendia, você tem a obrigação de pagar o que foi emprestado para você. E, quando você busca a revisão desse contrato, na própria petição inicial, você já tem que controverter o valor e justificar como você chegou a esse valor. Isso acontece por meio de um cálculo pericial, que uma pessoa que tem um certo conhecimento técnico consegue sim fazer. Pois bem, após indicar na inicial qual é o valor que você vai controverter, que você vai fazer o pagamento mês a mês, você vai pedir para que o juiz autorize esse pagamento mês a mês ou para que o banco faça a emissão de novos boletos, que seu nome não vá para os órgãos de proteção ao crédito e se houver algum bem alienado, algum bem garantido, vamos supor um carro, você vai pedir para que a parte contrária, no caso o banco, não entre com medidas constritivas desse bem, já que você vai pagar esse carro ou esse bem no tempo e modo contratado, contudo, de acordo com o novo cálculo que você levou para a justiça. Após você entrar com o processo, o juiz vai analisar o seu pleito. Pode ser que você tenha uma possibilidade jurídica naquele momento, através de uma decisão judicial, pode ser que não. Caso você tenha, o banco vai ser chamado para apresentar defesa no processo através de uma contestação e o processo vai ter sua tramitação regular. Portanto, o que eu quero desmistificar para você é um mito que existia no passado, que você poderia entrar com um processo, entrar com a revisão de juros e buscar a redução dessa parcela ou pagação no final, porque isso não existe. É importante ressaltar que você precisa ter uma litigância responsável dentro do processo para que você seja um consumidor e um profissional do direito diferenciado, que trabalha com boas teses e trabalha com bom conhecimento jurídico, trazendo conforto financeiro para o seu cliente. Portanto, muito cuidado com profissionais desonestos e cuidado com os sonhos que são vendidos por aí. Eu sou João Saraiva, advogado.